Bem-vindo de volta, você aí que está preso em casa e está estudando por conta, né? A gente vai agora então falar um pouquinho sobre os principais ácidos, né, e suas principais aplicações, tanto na indústria química, alguns no cotidiano e assim por diante. Já aviso, né, a você que essa parte 2 da aula 17 ela vai ser bastante expositiva, certo? Então eu vou falar sobre alguns ácidos e em que local eles aparecem, e vai ser basicamente isso, certo? Daí, o que é bom você guardar do que eu estou te falando aqui? Tenta anotar algumas dessas aplicações e tudo mais, porque pode aparecer em questões, e é bom que a gente saiba de algumas dessas aplicações de cor mesmo. Certo? Então vamos lá. Primeiro ácido que a gente tem que saber algumas funções para ele é o ácido clorídrico, também conhecido como ácido muriático. Ácido clorídrico, geralmente quando a concentração é muito elevada, ele tem o nome ácido, chama-se de ácido muriático quando eu estou falando de uma concentração menor, que é usada basicamente para limpeza, certo? Limpeza de chão, limpeza de limpezas pesadas. Uma outra função desse ácido clorídrico é a limpeza de peças metálicas, né, como um colar, prato, uma bandeja, algo assim, e ele é um importante reagente em laboratório. Existem uma série de processos na indústria que utilizam ácido clorídrico como um reagente. Próximo ácido é o ácido fluorídrico, né, o HF. E o ácido fluorídrico ele tem uma característica, uma peculiaridade interessante, que ele reage, ele corrói vidro e também aço, né? Ele é um dos poucos ácidos que em laboratório a gente não armazena em frasco de vidro, porque ele corrói o vidro e você perderia o ácido, certo? Então esse ácido fluorídrico ele é uma exceção, que ele não pode ser armazenado em vidro porque ele tem a capacidade de corroer o vidro. E aqui uma observação, um detalhe para quem assistiu, é fã, ama Breaking Bad, que é o ácido usado ali na primeira temporada para corroer um corpo, né? Que faz tempo que eu assisti, eu não lembro de cabeça qual que era a situação, mas eles tinham que dar fim lá num cadáver, e o ácido usado foi o ácido fluorídrico, que eles colocaram o corpo, encheram de ácido no recipiente de plástico, e esse ácido teve a função de corroer ali os vestígios de um assassinato. Em teoria isso seria possível de ser feito, mas a concentração do ácido deveria ser muito grande, né? Então tenho minhas dúvidas se daria para realmente realizar essa operação. Eu não me lembro se eu comentei isso nas aulas iniciais de ácidos, mas uma característica marcante e presente em praticamente todo ácido é a tendência de corroer, né? A tendência de reagir com superfícies, com substâncias, retirando água e causando aí essa corrosão. Tá? Eu não me lembro se eu comentei isso já ou não, mas está comentado. Próximo é o ácido sulfúrico, né? O H2SO4. Esse ácido sulfúrico, ele é um produto, né? Ele é um reagente importantíssimo na indústria química, e ele é usado, entre outras produções, ele é usado para produzir bateria de automóvel, corante, explosivo, fertilizante, entre diversas outras substâncias. Sendo que o ácido sulfúrico, né, a quantidade de ácido sulfúrico que um país produz, a gente pode considerar como uma forma de medir o quão forte, né, acho que a palavra é forte mesmo, é o poder, é a economia daquele país. É uma medida econômica, né, a produção de ácido sulfúrico para os países, né, um reagente aí muito importante. Próximo é o ácido nítrico. Ácido nítrico, ele é usado na fabricação de explosivos,
na produção de fertilizantes e na produção do negócio que a gente chamou, que é chamado de salitre, que é um sal que também é usado como fertilizante, que é o nitrato de potássio, e o principal uso desse ácido nítrico, então, é para fazer explosivos, principalmente o TNT, que é o trinitrotolueno, e a nitroglicerina, né? E utilizado para fertilização, né, de solo aí na agricultura. Então aqui ácido nítrico. Próximo. Aqui, repare que eu falei de um ácido forte, de um ácido semiforte, dois ácidos fortes. Aí aqui eu vou falar agora de um ácido fraco e de um ácido semiforte, né? HCN, ácido cianídrico. O ácido cianídrico, ele é usado em diversos também, né, na produção de diversas... Ele é matéria-prima para diversos produtos, dentre eles plásticos, corantes, pesticidas e fertilizantes. E aqui uma observação, né, uma curiosidade, entre aspas, aí sobre esse ácido cianídrico, que ele era usado nas câmaras de gás, ali no período da Segunda Guerra, para executar pessoas, porque ele é um gás que... ficar presente ali, né, inspirando esse gás por algum tempo, ele é um ácido que quando está na forma gasosa, ele leva a óbito se você ficar inspirando ali por algum tempo. E uma forma de você identificar a presença, né, do HCN na forma gasosa, né, do cianeto de hidrogênio na forma gasosa, é um cheiro muito característico que é de amêndoas amargas. Eu digo muito característico porque é bem específico, né? Mas na realidade eu não faço a menor ideia de qual seja o cheiro de uma amêndoa amarga. Não gosto de amêndoa. Próximo, ácido fosfórico. Um outro ácido presente em diversas indústrias, utilizado principalmente na produção de fertilizantes, utilizado na produção de refrigerantes de cola. Aqui a gente fala de refrigerantes Coca-Cola, Pepsi e afins. Utilizado também na produção de açúcar refinado, de detergente, de uma série de outros produtos aí. Estamos chegando ao final já, né, da nossa parte 2. O ácido carbônico, né, como foi discutido no vídeo anterior, ele é instável, ele forma água e CO2. Ele é usado para produção de bebidas com gás, né, bebidas gasificadas, tanto água tônica quanto refrigerante, e esse gás é basicamente CO2, e é isso. Aí você tem depois o ácido sulfídrico, que ele é um reagente laboratorial muito importante na detecção de metais pesados. Em algum momento futuro, espero eu que já presencialmente, se tudo der certo, a gente vai discutir reações inorgânicas, né? Terminando essa parte de funções inorgânicas, a gente vai falar de reações inorgânicas. E um tipo de reação que a gente vai discutir é a dupla troca, que é uma reação em que você vai partir de duas substâncias compostas, formando duas novas substâncias compostas, sendo que né, o sulfeto, né, o ânion do ácido sulfídrico, ele se liga a metais pesados e precipita e forma um sólido. Então, uma maneira aí de você tentar remover metais pesados de soluções é reagindo com o H2S, ácido sulfídrico. O próximo, e acredito que o penúltimo da lista aqui, é o ácido clórico, que ele tem uma característica peculiar também em relação aos anteriores, que ele é capaz de oxidar madeira, né? E ele é utilizado na produção ali de fogos de artifício e em diversas outras indústrias, né? Em diversos outros produtos, mas o principal diferencial do ácido clórico é essa capacidade de reagir com madeira que a maioria dos ácidos não apresenta. Aí aqui eu vou colocar mais um ácido que eu não escrevi previamente, que é um ácido que ele foge um pouco do nosso assunto central, que é funções inorgânicas, porque ele é um ácido orgânico. Mas ele é um ácido orgânico que aparece muito em questões, então eu vou colocar aqui, é o ácido etanóico ou acético.
A fórmula dele é H3COOH e ele está presente aí no vinagre. Ele é um ácido fraco, presente no vinagre, que é usado ali para temperar saladas, né? Já que a gente já está aqui mesmo, vamos fazer a equação de ionização do ácido acético só para mostrar como que é. O ácido acético ele tem esta cara aqui. Ácido acético em água ioniza-se formando o ânion acetato, que é esse cara aqui, e formando H+. Esta setinha aqui que a gente vai começar a usar para equacionar ionizações é uma setinha de equilíbrio. É uma seta que indica que aquele processo químico que eu estou representando, ele acontece tanto no sentido de formar o produto, quanto no sentido de reformar, né, de refazer ali o meu reagente. No futuro a gente vai discutir melhor situações em que ocorre equilíbrio químico, tá? Não se preocupa muito com isso agora, só estou avisando que quando eu usar essa seta dupla, é para determinar que a reação ela vai e ela também volta, beleza? No próximo vídeo, eu vou aqui resolver as questões de aula, dessa aula 17. E acho que é isso, né? Daqui a pouco a gente volta então com as questões da aula 17. Até daqui a pouco.